Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Deus continue nos abençoando nesta noite, como tem ocorrido até agora. Estamos falando de milagres. E milagres são coisas que todos nós almejamos. Quantos aqui vieram na intenção de receber um milagre? Levante a mão. Vamos orar? Quantos aqui já receberam um milagre? Glória a Deus. Amém. Se eu pudesse, eu daria o microfone para ouvir os milagres de vocês, para que vocês pudessem compartilhar. Porque a gente cresce ouvindo o que Deus realmente tem feito na vida das pessoas. A própria vida é um milagre. Se alguém dissesse, eu não estou lembrado de um milagre, porque o ser humano tem uma característica que é ser mal agradecido. Nós temos até uma passagem bíblica que remonta, que mostra isso aí, que é da cura dos 10 leprosos. E Jesus perguntou melancólicamente: não foram 10 os curados? E os 9 não estão? Só um voltou para agradecer. Geralmente é assim. Mas se você fizer uma revisão do que aconteceu nessa semana, sem você inventar, sem você procurar agradar o pregador, os que estão aqui, quantos foram abençoados essa semana? Levante a mão. Com certeza. Nós fomos abençoados. Eu falei, a vida já é uma bênção. Só não está aqui na casa do Senhor. Quantas pessoas estão nos leitos de enfermidade, sofrendo, padecendo. Então é um milagre que nós estejamos aqui. É um milagre que nós estejamos aqui saudáveis para ouvir a palavra do Senhor. Então esse é o momento de nós agradecermos a Deus. E nós vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus pelos milagres que Ele tem operado em nossas vidas. E que muitas das vezes, como aqueles 9, nós não sabemos agradecer. Porque nós queremos sempre mais, porque nós não temos a visão espiritual de dizer Deus está me abençoando, porque o ser humano muitas das vezes também é resmungão. Ele prefere olhar para as coisas ruins do que para as coisas boas. E muitas das vezes o que nós achamos que é ruim, na realidade é Deus que está trabalhando na nossa vida. E em determinado momento a gente vai descobrir que não é tão ruim como a gente pensar. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, porque reconhecemos a Tua misericórdia em nossas vidas. Nesta noite, ó Pai, com certeza, nós estamos necessitando de um milagre. Mas com certeza também, ó Deus, nós queremos Te agradecer por estarmos aqui, ó Deus, na Tua casa, glorificando o Teu nome, louvando o Teu nome, ouvindo, ó Deus, os nossos irmãos adorar a Ti, ó Deus, e adorando junto, Pai, com o nosso coração compungido e sabendo, Pai, que Tu vais operar em nossas vidas. Que ainda que os montes se abatem, ainda que a terra trema, Senhor, ainda que aconteça tudo de ruim com o mundo, mas ainda assim Tu és o nosso Deus, que estás ao nosso lado, e Tu nos protege. Tu és o nosso El Shaddai, Todo-Poderoso. E nesta noite nós queremos Te agradecer. E Te agradecer porque sabemos que nestes momentos em que vamos estar aqui na Tua casa, mais e mais Tu vais nos abençoar. Obrigado, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E amém. Nós vamos falar sobre os milagres. E a grande colheita, como impactar a nação e a vida como impacta na nação. E os milagres são uma forma de impacto. Agora é preciso também que nós saibamos o que é um milagre. Geralmente a gente atribui milagres a uma cura física, ou você não tinha casa e conseguiu, ou não tinha emprego e conseguiu. Muita gente tem casa, tem saúde, tem comida, tem boa roupa, tem automóvel, tem tudo de bom e não é feliz. O grande milagre é esse, é ter a paz com Deus, que nós chamamos de felicidade. Então o tema, conforme está aí, vamos ver agora como está, mas os milagres de Jesus, está ali, né? Em letras garrafais, em vermelho. A gente podia até postar, olha assim,
Tema da mensagem nesta noite: os milagres de Jesus. Que bonito, parece assim, tema de cinema, né? Fica bacana, né? E quando eu falei que a gente precisa saber o que é milagre, eu tenho uma concepção do que é bênção. Bênção é tudo que vem de Deus. Porque Deus não dá nada de ruim para as pessoas. E quando acontece uma coisa ruim, é porque Deus não está dando, ou você não está reconhecendo que algo de bom está acontecendo na sua vida. Nós temos teólogos que durante muito tempo discutiram qual é o conceito de milagre, porque a definição de milagre é tão parecida com Deus que é difícil definir, porque quando se define algo, já se dá um ponto final. Sobre São Tomás de Aquino, esses grandes teólogos chamados pais da igreja, eles debatiam para saber realmente o que era o milagre. Mas eu peguei um conceito mais popular. O milagre é fato que tem caráter extraordinário, fora do comum. A sua realização é atribuída à onipotência divina. É considerado como um ato de intervenção divina no curso normal dos acontecimentos. Então vocês vão dizer para mim se é milagre ou não. A cura da AIDS é milagre? É milagre, né? A medicina não sabe, não dá nem para atribuir, né? A cura do câncer é milagre? É milagre também. E uma pessoa que era infeliz e se tornou feliz é milagre? É milagre. E dos melhores. Existem pessoas muito saudáveis, mas que não têm essa alegria no coração. Uma pessoa que era envolvida com as drogas, dominada no submundo do crime, e passa a ter uma vida diferente, aceitando a Jesus como Salvador, e passando a ter relacionamento saudável com as pessoas. É milagre? É milagre, um dos maiores milagres que existem. Então, tudo isso pode ser enfocado dentro desse tema. É fato que tem caráter extraordinário. Eu conheço um irmão da Assembleia de Deus, o Joás Souza, eu não sei o nome, e eu já conheci como uma pessoa crente em Jesus Cristo, muito educado, onde me vê, fala, conversa, fala sobre Deus, e assim, na minha cabeça aquela pessoa já tinha nascido no lar cristão. Aí um dia eu estava conversando com aquele irmão, é tão abençoado, é bom conversar com ele. E eu disse, porque você não conheceu antes. Mas essa pessoa é muito errada, se mexia com as drogas, as pessoas tinham medo dele, eram assim, quando falavam o nome dele, as pessoas já se tremiam. E lá no meu íntimo eu disse, eu não acredito, porque há realmente uma mudança. Isso aqui é uma coisa maravilhosa. É isso que a sociedade está precisando, de um milagre, para a gente não ter mais aquele pânico que alguns têm, né, de sair de casa, muitos bandidos, as pessoas prometendo se matar. E isso aqui às vezes a gente vê na televisão, aquela pessoa presa, e alguém pergunta, você matou tal pessoa com 50 facadas, você se arrepende? Me arrependo de não ter dado 100. Sabe, gente? Pessoas que parece que não vão se corrigir. Então esse é o milagre maior. O milagre de aceitar Jesus, o milagre de ser um assassino em potencial, que muitas das vezes não mata, mas manda matar. Mandar matar diante de Deus também não é um crime. Tem alguém na Bíblia que era assim? O apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo pegou as cartas para perseguir os cristãos. Ele não matava, eu não vou me sujar com o sangue dessa gentalha. Provavelmente ele dizia isso. Mas ele era um matador em potencial. E Deus transformou a vida dele. Isso é um milagre. E a vida é um milagre. Se a gente for parar para perceber que situações fáceis, quem já teve aqui uma enfermidade grave e foi curada? Levante a mão. É um milagre. Quantas pessoas aqui já estiveram no fundo do poço, com tristeza, de tédio, de mágoa, e foram restauradas? Levante a mão. Isso também é um milagre. Quantas pessoas não fizeram, não levante a mão, já foi envolvida com as drogas, mas hoje está no caminho do Senhor? Levante a mão. Isso também é um milagre. Quantas pessoas estão envolvidas na prostituição, na corrupção, e hoje estão no caminho do Senhor? Isso é um milagre. Mas só você não, você está inventando isso aí. A pessoa tão inventada, mas é Deus
Para que milagre melhor do que este? Muitas das vezes nós estamos procurando os milagres físicos. E Deus tem o poder para fazer isto. Mas Deus quer restaurar a nossa vida, o nosso ser, o nosso íntimo. No próximo slide nós vamos falar que Jesus Cristo tinha propósito com os seus milagres. Dizem as pessoas, eu não contei um por um, mas dizem os teólogos, os que gostam de pesquisar a Bíblia, que foram 35 milagres de Jesus. Aí alguém vai dizer assim, mas eu achei que era mais, né? Porque nós temos os evangelhos chamados sinóticos. Então muitas coisas que estão em Mateus se repetem em Marcos e Lucas e algumas poucas em João, e vão se repetindo. Mas quando Jesus veio ao mundo, ele veio com o propósito de operar milagres? Sim ou não? Sim ou não? Propósito maior ele fez? Não. O que foi que Jesus veio fazer aqui? Lá em Lucas 19:10, como é que diz lá? O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mas isso é um milagre também. Pessoa perdida no pecado, separada de Deus, mas não é um pecado segundo a nossa ótica, segundo a ótica geral. Mas esse também é um milagre de Deus. Aliás, essa passagem que nós lemos, Lucas 19:10, está falando de Zaqueu, que foi salvo e teve a sua vida realmente restaurada e virou até música. Todo mundo conhece o Zaqueu. Você já ouviu falar do Zaqueu da Bíblia? Eu como Zaqueu, eu como Zaqueu, quero subir mais alto que eu puder, né? Mas eu queria destacar duas coisas muito interessantes com relação aos propósitos de Jesus em relação aos milagres. Primeiro, gente, antes de citar o que está escrito aí no slide, há pessoas que só vão se converter se Deus fizer uma intervenção sobrenatural. Mas não é todo mundo, não. Eu me converti numa igreja batista, de show tradicional. Sabe qual foi o hino que foi cantado? Porque o pessoal, geralmente, eu me converti que o culto estava de arrasar, estava quente. O meu foi: manso e suave, Jesus convidando. Alguém conhece? Chama por ti. Dá até vontade de dormir, né? Mas foi o hino que falou o meu coração. Eu me converti assim. Não se converteu com esse hino, ninguém, né? Acho que ninguém se converteu com isso. Mas ele foi tocado. É chamado Manso e Suave. Qual é o número do cantor cristão, minha irmã? 222. Não dá para ninguém errar. Mas esse hino tocou meu coração. Mais interessante que eu olho para a Bíblia, como foi que Paulo se converteu? Deus teve que aparecer pessoalmente para ele, de uma forma sobrenatural. Agora a pergunta é: Deus faz isso com todo mundo? Não. Quando se converteram aqui, simplesmente ouvindo uma música? Levante a mão. Olha aí, vem, irmão Jairo. Essa igreja começou essa igreja teve isso primeiro e converteu ouvindo hino. Então Deus é maravilhoso. Ele se manifesta de várias formas. Mas os milagres de Jesus precisavam acontecer, porque ele precisava mostrar para as pessoas que ele era Deus, que ele era o Messias. Mas jamais passou o carro dizendo assim que Jesus ia curar. Jesus curava e até dizia para não se propagar, mas as pessoas não aguentavam, porque o coração está cheio, e para que as pessoas tivessem vida. Todos os milagres de Jesus estão registrados na Bíblia? De jeito nenhum. Mas a Bíblia explica por que os que estão. Em João 20, 30 e 31. Vamos ler juntos? Jesus foi, vai começar todo mundo já. Jesus foi, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiassem que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenha vida em seu nome. Tem muitos lugares que Deus opera milagres e as pessoas não se convertem também.
É o Espírito de Deus que convenciona do pecado, da justiça e do juízo. Há muitas religiões também que apregoam e realizam cura, mas não tem a presença de Jesus Cristo. Bem, o Evangelho de João não cita muito milagres, fala de sinais. Quando a gente fala de sinal, sinalizando que alguma coisa vai acontecer. Na realidade, essa é a ideia dos evangelhos. Os milagres eram sinais de que Jesus Cristo realmente era o Messias prometido, era o Filho de Deus. Mas eu não quero que ninguém aqui diga, quer dizer que não tem mais milagres hoje? Dizem as más línguas, que são mais mesmas, que os batistas não creem em milagres. Nós somos um milagre. Nós acreditamos em milagre, mas acreditamos na soberania de Deus. Mas Deus continua operando, é o mesmo Deus, todo-poderoso, que opera hoje, que vai operar e tem poder para fazer tudo o que lhe apraz. Estes, porém, foram escritos para que creiasse que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Qualquer milagre que não glorificar o nome de Deus não é nem de Deus, tem que glorificar o nome do Senhor. Um texto vem para a gente ler sobre os milagres. Os milagres do Evangelho de João são designados como sinais. E em outra parte do Novo Testamento, a palavra para milagre é regularmente ligada com um vocábulo que designa sinal. Isto nos ensina que os milagres não designam simplesmente a capacidade de Jesus de fazer maravilhas, mas sim o messiado de Cristo. Cristo era o Messias. O objetivo do ministério de Cristo não era realizar milagres, e sim buscar e salvar o que se havia perdido. Essa era a grande missão de Jesus Cristo. Então, os comentaristas dizem que são 35 milagres. E vocês podem até lembrar alguns, eu não vou pedir para vocês citarem não. Mas quantos aqui já leram cuidadosamente os milagres de Jesus? Eu já fiz isso. Agora eu me interesso muito por essa parte da ação de Jesus Cristo dos milagres. E eu observei que não só aquele milagre que aparentemente é, mas outros milagres envolvendo aquele milagre aconteciam. Então eu queria ler esse texto que está em Mateus capítulo 8, e vocês vão observar que tem umas partes destacadas, justamente para mostrar milagres que a gente muitas das vezes não costuma enfatizar, mas que são milagres. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e esse que veio o leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse então Jesus: olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. A cura de um leproso. Tantas mensagens interessantes, e a primeira parte que está em vermelho, na realidade não é um milagre, mas eu gostaria de chamar a atenção. A presença de Deus nem sempre é marcada por multidão. Existia uma grande multidão, mas essa multidão não estava interessada no que Deus queria que eles se interessassem. Esse mês de outubro, particularmente, é um mês que assim, eu fico a refletir, porque é um mês em que o país não engrandece o nome do Salvador. Basta dizer que 12 de outubro é o dia de Aparecida. Várias pessoas vão fazer as suas devoções a alguém que eu não conheci, pode ter sido uma pessoa muito boa e uma pessoa de Deus, mas não pode ter os méritos de Jesus. Muitas pessoas, recentemente, teve ideia, em Belém do Pará, que é a minha terra, e eu tenho a alegria até, eu me converti com 22 anos e morei esse tempo todo em Belém, mas nunca acompanhei o Ciro de Nazaré. 2 milhões de pessoas acompanhando. E algumas pessoas levam umas casas pagando promessas porque adquiriram uma casa. Outras pessoas eles colocam uma corda. Quem é paraense aqui? Quem acompanhou o Ciro? Acompanhou ele?
Nunca, né? Porque se tivesse acompanhado lá, você já era crente, eu já ia começar com o pastor. Mas ela era membro da Igreja Batista do Telégrafo, não é isso? E ela conheceu como é a festa de Mó. É a cidade, os hotéis, é uma cidade grande. Ela fica super lotada, as pessoas vêm dos interiores, dos exteriores, das outras cidades, 12 milhões de pessoas acompanhando uma imagem. E agradecendo pelas bênçãos que realmente são recebidas. Sabe, gente, nós estamos vendo a idolatria, infelizmente, muitas das vezes está no nosso meio também. Eu ia até citar o nome do cantor, mas eu não decorei o nome dele, para vocês não irem de mim. Está vindo para o Brasil. Eu vou só dizer o Zé Bibi, é uma coisa assim. O quê? Quem tem uma voz mais alta para o pessoal possa ouvir? Justin Bieber? Quem conhece essa pessoa? Eu conheci na televisão, fiquei interessado, estava até sintonizado lá, o pessoal lá em casa perguntou por que eu estava vendo, porque eu queria saber, sabe por quê? Tinha um jogo de futebol, acho que foi do Rio Grande do Sul, e estava dizendo assim, eles estavam já, parece, há 2 dias acampados para ver o Justin. Gente, olha, é lamentável. Como as pessoas se tornam idólatras. E não é só ele, não. Michael Jackson aí, eu me lembro até, me perdoe aí, quando o Ayrton Senna morreu. Quando o Ayrton Senna morreu, um monte de gente falou, porque morreu no domingo, né? Ah, não aguentei, o Ayrton morreu. E muitas das vezes tem pessoas morrendo ao lado, que ela não está nada contra. Era um grande representante da nossa nação. Mas tem gente que ficou abatida e depois queria até transformar em santo, mas não deu certo. Ele tinha muita história para contar e não dava certo. Mas não é só esse cantor. São vários cantores. E muitas das vezes pessoas que vivem totalmente contra aquilo que Deus ensinou. Eu lembro de uma frase exagerada de um amigo que diz assim: quem não é amigo de Jesus não pode ser meu amigo. Eu não concordo com a frase. Mas quem é esses cantores que vivem contra a vontade de Deus, como é que eu vou ser fã de alguém que não é fã de Deus? Se é que a gente pode ter fã, nós como evangélico, povo de Deus, podemos ter fã. Eu sinto muito aí se eu entristeci alguns adeptos do. Eu gosto para dizer esse nome. Mas lá está uma grande multidão. Uma grande multidão. Esteve, aliás, né? Uma grande multidão. Mas esses outros cantores foram bem cantados também. Nem sempre a grande multidão simboliza que Deus esteja presente. Porque a gente sempre quer isso aí, né? Ah, na igreja tinha 3 pessoas, eu não estava lá. E a Bíblia diz: 2 ou 3 em meu nome ali eu estarei. Deus está presente em nós. Nós somos a sua igreja. E esse que veio leproso, pronto, eu repeti essa palavra, porque leproso era uma doença física, mas era uma doença social também. Ah, mas como os leprosos, imaginaram, eu encontro tanta gente que resmunga, e por que Deus faz isso comigo? Me diga uma coisa: o que é que um leproso tinha de adorar Jesus? Ele necessariamente adorava porque eu sou leproso, e ele estava interessado assim, mas a primeira coisa que ele fez foi adorar. Eu acho tão lindo esse ensinamento de Jesus sobre humildade. Jesus ensinou isso lá na oração do fariseu e do publicano. Que o fariseu chegava: eu não sou esse publicano ladrão, falou mal que só e não orou de jeito nenhum. E o publicano disse assim: ó Senhor, se propício a mim, pecador, eu sou tudo isso que ele está falando mesmo. E Deus disse que o publicano saiu justificado. Não é o tipo, não é a beleza, não é a intelectualidade, não é a falsa espiritualidade que vai causar a bênção de Deus, não, mas é o coração da pessoa. Uma vez eu estava escutando um comentário, e eu estava falando que Deus se interessa pelo coração da pessoa, e uma pessoa diz assim: ah, eu não sou muito certa não, mas eu acho que Deus não é magaré para querer só o coração. Mas eu não assim, achei muito interessante o que ela falou. E esse leproso desceu, adorou dizendo: Senhor, Senhor. Hoje em dia todo mundo é chamado de Senhor, até os que não querem. Eu me lembro quando eu era muito novo, eu tinha a maior vontade que alguém me chamasse de Senhor, mas quando eu era muito novo, ninguém me chamava de Senhor. Hoje que eu já sou o Senhor, estou velho, eu quero que não me chame de Senhor, e todo mundo me chama. Mas Senhor é um pronome de casamento dado para todas as pessoas. Mas não era
assim no tempo de Jesus. Quando ele disse, vem aqui, Senhor, o grego é Kyrios, Senhor mesmo, Senhor Altíssimo, Kyrios, né? Ele disse, Senhor, reconhecendo o poder de Deus, reconhecendo que Deus estava acima dele. Eu não sou nada, tu és Senhor, tu és o Rei. E ele disse, se quiseres. Olha aí a condicional. Se tu não quiser, tu não vai dar nada. Não é porque eu estou aqui pedindo. Tem gente que já pede para Deus reivindicando, né? São os crentes petistas. Senhor, reivindica minha bênção, porque tu prometeu. Tem uns que dizem assim, se tu não me abençoar, se Deus não me abençoar, eu rasgo a Bíblia. Tem tanta coisa que a gente vê por aí, mas Deus é obrigado a dar para nós aquilo que a gente pede. Deus não é obrigado. Ele disse, Senhor, se quiseres, pode tornar-me livre. E ele tinha na cabeça, com certeza, a cura física, mas a cura social. Ele queria voltar a ser gente. Ele não tinha nada para adorar a Deus, mas ele foi do jeito que ele estava. E a resposta de Jesus, a Bíblia diz que Jesus estendendo a mão. Gente, a gente às vezes não presta atenção, mas esse texto aqui ele é tão sensível, porque Jesus era um judeu, ele era um leproso, havia repugnação, a visão que era de lixo. Mas o que a Bíblia diz? Jesus estendendo a mão. Estender a mão a algo tão profundo significa, está aqui a minha mão, eu vou te ajudar, eu te amo, eu gosto de ti, eu quero que você seja uma bênção. E a Bíblia diz que ele tocou. Ele tocou. Naquela situação mesmo, na frente de todo mundo. O Deus do judeu vai virar imundo, porque era assim, podia tocar no leproso que ficava imundo também. Qual foi a resposta de Jesus? Quero ser livre. Olha os milagres. O milagre de um homem que não tinha nada a adorar a Deus. Ele podia até praguejar. Por que tu fizeste isso comigo? Tu que é poderoso, eu te odeio, qualquer coisa desse tipo aí. Mas a Bíblia diz que ele adorou. Ele reconheceu que Jesus era Senhor. Ele reconheceu a soberania de Jesus. Se quiseres, ele reconheceu que ele era Senhor. E essa humildade fez com que Deus trabalhasse. Ele ficou purificado da lei. Mas como muitas pessoas têm chegado para Deus reclamando, é a vontade de Deus, mas Deus sabe o que é melhor para nós. Então isso consiste em milagres. E Jesus disse que aquele realmente precisava fazer. Marcos 2, versículos de 3 a 5, também conta uma história. E também essa aqui são milagres por trás dos milagres. Essa primeira de todo mar foi curada da lepra, mas ninguém percebe. E quando eu digo ninguém, pelo menos a maior parte, que Deus operou ali. Marcos 2, 3 a 5 diz: e vieram ter com ele, conduzindo o paralítico, trazido por claro. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, a multidão às vezes atrapalha, descobriram o telhado onde estava e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé dele, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Mas peraí, eu não sei como era esse rapaz, mas que se fosse do meu tamanho, mas eram 4 pessoas, não é? Ali carregando aquela maca, e não dava para entrar pela porta, eles entraram pelo telhado, com grande dificuldade. E Jesus, numa tranquilidade: ô filho, perdoados estão os teus pecados. Eu pensei assim: mas que loucura é essa aí? Faz tanto sacrifício para perdão do pecado? Existe maior milagre do que o perdão de pecados? A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Simplesmente quando os pecados são perdoados, eu me aproximo, eu estou reconciliado com Deus, eu estou de bem com Deus. Que coisa mais maravilhosa. Filho, perdoados estão os teus pecados. Aí os fariseus que estavam lá: eu sabia que isso era enrolação. Vem de longe, rolou por aí, enganou uns e outros, agora vai querer que esse negócio de perdoar pecado. Isso é blasfêmia, só Deus pode fazer isso. Ele era Deus, né? Aí ele resolveu responder: agora eu vou dar uma de super-herói aí. Para você não tomar leite, não, toma o teu leite. Ele tomou o leite, foi
embora para casa dele, para mostrar que ele realmente tinha poder. Tão bom ser perdoado. Há muitas pessoas que não se sentem pecadores. Sabe, gente, nós precisamos fazer uma introspecção e analisar as nossas vidas. Nós nos sentimos tão, muitas das vezes, e nós não dizemos em público não, mas eu sou lá naquela igreja, eu que filmo lá, sou poderoso de lá. Depois do pastor, sou eu lá antes, né? Vai até numerando, os crentes bons de lá. Tem gente que faz isso, os crentes bons da primeira igreja. Aí, em primeiro lugar, eu. Segundo lugar, não sei. Deus, nós precisamos de perdão, de ser perdoado por Deus. Precisamos ser perdoados por Deus. E essa frase que ele disse aqui no paralítico já era o suficiente para ele ter realmente ganho a grande bênção. Filho, perdoados são os teus pecados. Em Lucas 18, diz a questão da fé, o milagre da fé. Olha, tem gente que não acredita em Deus, não. Alguém já pegou alguém que não acredita em Deus, não acredita em pronto, um ateu? Levante a mão só para eu saber. Aí um monte de gente já pegou, né? Assim, a maior frustração que eu tive como evangelista foi pregar para alguém, e ele deixou eu pregar, explicar o plano de salvação todinho. E eu disse, você quer aceitar Jesus como seu Salvador? Eu disse, não. Aí eu expliquei para ele que ele não ia para o céu. Eu perguntei, quem disse que eu quero ir para o céu? Exato, né? Fé, gente, a fé não é de nós, não. Nós cooperamos, nós aceitamos, mas a fé é um dom de Deus, é um dom divino. E quando alguém rejeita, Deus não pode fazer nada. Lucas 18, dizendo, o que queres que te faça? E ele diz, Senhor, eu vejo. E Jesus me disse, vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu glorificando a Deus. E todo o povo vendo isso dava louvores a Deus. Sabe, uma chance que Deus deu para o cego. Perguntou para ele o que é que ele queria. Nós estamos falando de milagres hoje. Nós sabemos que Deus ele pode dar tudo que a gente precisa. Não necessariamente ele vai dar. Mas se Deus chegasse hoje e perguntasse para nós o que é que eu faço, muitas vezes nós não sabemos. Aliás, muitas das vezes nós pedimos coisas para Deus, Senhor, que eu seja uma bênção na igreja, como se Deus fosse culpado de não ser uma bênção. Nós, agora seja dito lá para um ser uma bênção, mas ser uma bênção vai depender de mim, porque nós não somos robô, nós somos pessoas. E Deus quer nos usar conforme a sua vontade, mas conforme também a nossa permissão. Nós temos o livre-arbítrio, nós podemos decidir. Mas eu queria, eu não sei se existe inveja santa, existe? É uma pergunta aí que o pessoal chama de inveja santa, né? Mas eu queria tanto que Jesus tivesse dito essa frase para mim. Centurião respondendo disse, Centurião tomava conta de 100 soldados, né? Senhor, e ele, aí todo mundo fala, né? Veja só, é interessante, um soldado, um capitão preocupado com o seu servo, né? E quando ele ouviu que Jesus passava, o servo estava frente lá, o soldado, ele foi até Jesus e ele pediu para que ele curasse seu filho, né? Senhor, e Jesus disse, então eu vou lá. Veja só como tem propósito, Jesus, eu vou lá. O centurião ia receber a Jesus, mas disse assim, não, tu é uma pessoa muito especial, que está na minha casa. Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas se tu disseres uma palavra, o meu criado é de sarar. Muito interessante isso, né? Está aqui mesmo. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados, as minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faz isso, ele faz. Eu tenho autoridade sobre 100 soldados. Mas tu é muito mais poderoso do que eu. A Bíblia diz que Jesus se maravilhou, dizendo, digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. E vocês não sabem como isso aqui causou
uma confusão, porque o centurião provavelmente era romano, né? E aí falava, nem em Israel eu encontrei tanta fé. Você já imaginaram, todo mundo crente aqui na primeira igreja batida, chega lá fora, uma pessoa nem é crente, e aí ele se manifesta em termos cristãos mais crente do que os próprios crentes. E Jesus fez um elogio. Nem em Israel encontrei tanta fé. Será que Deus tem, não verbalmente falado isso, mas você sente no seu coração que Deus está feliz com a sua fé? E você realmente tem acreditado, como este homem acreditou, que Deus realmente pode. Isso é um milagre. A fé é um milagre. E a gente tem encontrado, eu pelo menos, pessoas que têm fé que realmente são inspiração. Eu falei uma santa fé, uma parecida, mas a gente se inspira em pessoas que têm fé. Nós temos aqui na igreja mesmo, eu não vou citar nomes, que não é conveniente, mas pessoas que, na sua simplicidade, demonstram tanta fé que isso realmente alegra o coração da gente. E eu quero dizer, gente, quando fala em tanta fé, não é a gente não tem essa capacidade de julgar ninguém. Quem vai dizer isso realmente é Jesus. Mas não é de falar bonito, não é de retórica, mas de ações simples que a gente sabe que são de Deus. Nem em Israel encontrei tanta fé, mais um milagre de Deus. Agora, para encerrar, eu gostaria de falar sobre milagres para os nossos dias. A medicina está aumentando, tem doenças aí que se cura, já se diagnostica, e aí se faz o diagnóstico, né? E se for pequenininha ainda, tem muitas chances de curar. Tem muitas doenças que em outros tempos não tinham cura, mas hoje já tem. A ciência tem aumentado, apesar de estar ainda com uma dívida, não ter assim, muitas coisas que não são curadas ainda. Mas existe 3 milagres que eu queria destacar que a gente está precisando. E quando eu falo a gente, pode ter certeza que eu estou concluindo também. Que a gente realmente precisa compreender, aprender, viver e colocar em prática nas nossas vidas. São 3 aspectos. Se acontecer comigo, se acontecer com você, você vai ser um cristão abençoado e feliz. Primeiro, o milagre do amor. Em Mateus 5, diz assim: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai as vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, e fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Hoje eu vi uma cena tão interessante na frente da minha casa. Eu tenho um vizinho, ele tem problema auditivo, e a filha dele teve um bebezinho, acho que tem uns 8 meses, 7 meses, mas ele gosta tanto da criança, essa questão de avô mesmo, né? Parece que a avó é mais pai do que os pais. E ele fica brincando, ele parece uma criança brincando com um netinho, né? E eu fiquei pensando, quanto ele deve amar? Quantos aqui tem netos? Levante a mão. Que ama o seu neto? É isso mesmo? Eu não tenho neto, não. Quem tem neto aí, quem foi que levantou a mão? A senhora bem, tem neto, gosta do seu neto? É uma fofura, né? Parecido comigo? Não, gente, olha bem. Mas é bonito, eu noto. Tem pai, às vezes, que o avô quer relutar e tal, mas no final é aquela babação de vivência pessoal. É muito fácil a gente chamar um netinho. Filho nem se fala, né? Filho a gente não vai citar, né? Filho que tem quantas filhas? 2. Como é o nome das meninas? Gosta das meninas? Ama. Então isso aí não precisa falar. Agora pense bem, uma pessoa que faz tudo para prejudicar, para puxar o seu tapete. E aí você ama? A Bíblia diz que tem que amar. Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que está no céu. Quantos aqui já oraram pelos inimigos? Tá, né? Foi bom, foi fácil? O nome não quer sair, né? Aí eu estou com raiva do
Fabrício. Aí eu digo bem assim: Senhor, abençoa a vida do Fábio de novo. Ah, Senhor, que ele se estresse, que ele se dê mal, qualquer coisa na vida. Então a gente tem aquela dificuldade, mas vejam bem, quando Deus está em nós, a gente realmente passa a entender isso, que nós passamos a amar aquelas pessoas que não gostam da gente. Eu já vi uma pessoa dizer assim: ele orar por tal pessoa, eu quero que ela morra. Eu já vi isso. Quero que morra, eu não vou ser hipócrita. Eu disse assim: olha, você não está parecendo um crente, você está parecendo mais um macumbeiro. Porque o macumbeiro, ele prepara os trabalhos lá para que as pessoas sejam derrotadas. Porque a Bíblia diz que a nossa boca não pode sair maldição. Isso aqui não é assim. Não, você, da sua boca vai dizer: não pode. De nenhum crente que são filhos de Deus. Mas é o milagre do amor. E a gente, quando a gente pensa no amor, quando a televisão mostra o amor, é os pais com os filhos, é a família, os amigos, né? Mas mostra assim: alguém dizendo assim: eu amo o Hitler, eu amo o Saddam Hussein. É meio complicado, né? Possivelmente algumas pessoas oraram para ir embora mesmo. Mas a Bíblia diz que nós devemos amar todas as pessoas. E Deus, essas pessoas estão na mão de Deus, Deus vai saber o que vai fazer. É o milagre do amor. Você ama? Quem ama, levante a mão. Eu não estou sugerindo, não. Agora eu baixaram junto, né? Quem ama todo mundo, levante a mão. Quem ama os inimigos? Aí o pessoal levanta até assim: eu amo os inimigos longe de mim. O milagre do perdão é o segundo milagre. Se você consegue amar o seu inimigo, você já está bem. Gente, sabe por quê? Quando a gente não ama, há pessoas que a pessoa não ama, eu sou indiferente. Não existe. Quando você é indiferente é porque você não gosta. Isso faz mal. O milagre do perdão que acompanha o milagre do amor. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, você nunca transgrediu o teu mandamento e nunca me deste um cabrito para alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou as fazendas com as meretrizes, mataste o bezerro cevado. Isso aqui é quem falando de quem? É um irmão falando do outro, né? Quem lê o texto é assim: eu te sirvo há tantos anos, nunca transgredi o teu mandamento, mas vindo este teu filho. A primeira coisa que a gente não gosta de alguém é isso. Se for irmão, este teu filho. Se for irmã, esta tua filha. Este aí. Você pode reparar que a gente esquece o nome quando a gente não gosta de alguém. Quem foi que Samuel? Foi este aí dele. Não quer nem dizer o nome da pessoa. E isso é uma questão familiar, inclusive. E é o orgulho. Gente, pense bem. Nós sabemos que o filho pródigo é uma parábola. Mas esse aspecto familiar te sirva há tantos anos. Tem muitas pessoas servindo a Deus com interesse só de ganhar, e que não compreenderam ainda o valor que tem de viver os valores de Deus, incluindo o amor. Nunca transgrediu o teu mandamento. Quem foi aqui que nunca transgrediu o mandamento de Deus? Não levante a mão, porque vai estar mentindo antes que você levante. Todos nós já cometemos, mas esse daqui achou que nunca tinha cometido. E ele disse: nunca me deste um cabrito para alegrar-me. Olha só a ingratidão. Quantas coisas Deus nos dá? Eu sirvo a Deus há tantos anos, eu não me sinto abençoado, Deus nunca me deu nada. Tu está vivo, rapaz. Como diria o nordestino, cabra safado, né? O pastor gosta de usar aqui. Tu está vivo. É Deus que está te dando a vida. E ele diz que é assim: para alegrar-se com os meus amigos. O que é que ele está fazendo com o irmão dele? O irmão dele é amigo dele? Não. Os meus amigos são o meu irmão, que eu não amava. Vivia a mesma convivência, mas não havia amor. Vindo, porém, este teu filho, e algum disse que aqui houve julgamento. Ouvi quando a gente está com raiva de alguém, a gente diz tudo porque ele gastou com meretriz, ele não estava lá para saber. Provavelmente sim, mas aí já tem um julgamento. Vocês já repararam que quando você não gosta de alguém e alguém chega para falar mal desse alguém, vem cá, é aqui que eu quero mesmo, bora meter o pau. Já repararam isso aí?
isso acontece. E o terceiro aspecto é o milagre de viver Cristo. Vejam bem, o primeiro milagre é do amor, o segundo é do perdão, e o terceiro milagre é de viver Cristo. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Alguém chegou para mim e disse bem assim: Paulo, não entendo. Não sei, Reinaldo Genequim, né? A câncer agora está com câncer, mas todo mundo vê lá que ele é uma pessoa feliz, não sei o quê. Está no espiritismo, né? Aí eu disse assim, ele não é feliz assim, tem tanta pessoa que está na igreja que não é tão feliz quanto ele. Aí eu falei, eu não sei, porque ele é artista, né? Artista faz novela, ganha todo mundo, é ator, representa. A gente não sabe a dor do outro. Essa aqui é a grande realidade. Mas as mensagens que a gente vê do pessoal, apresentador de televisão, tipo Hélio Camargo, até aquela que morreu, da Dercy Gonçalves, que era de vida, falando de vida e contando as piadas indevidas, né? E a gente sabia que não possuía tanta vida. Mas, infelizmente, no meio do evangelho, a gente vai encontrar tantas pessoas infelizes. Pessoas que ainda não se apoderaram do milagre de ver Cristo. E não há nenhuma dificuldade, é muito simples, é só ter Jesus no coração mesmo. Muitas das vezes parece que vem uma bomba atômica contra a gente. Mas eu não sei como, esse Senhor vai me livrar disso. E Deus nos livra mesmo. São muitos os problemas, são muitas as dificuldades. O maior problema de qualquer ser humano é não ter Cristo no coração, porque ele não tem esperança. Aí vem o suicídio, ou às vezes mata alguém, ou faz uma coisa que realmente não deve fazer. Então, se você ama, se você perdoa, eu não vou nem perguntar aqui quem tem dificuldade de perdoar, porque eu sei que muita gente vai levantar a mão e vai dizer. Não que isso seja proibido, mas não é o propósito. A gente não quer expor ninguém para dizer, porque às vezes nós temos dificuldade de perdoar. É muito mais fácil, né, a gente entregar uma oferta. É muito mais fácil a gente assistir todos os cultos, ser religioso, mas algumas manifestações cristãs que precisam acontecer não são tão fáceis, como por exemplo o perdão. Mas nós precisamos pedir a Deus: Senhor, ensina-me a perdoar, ensina-me a amar, porque nós precisamos realmente disso. E quem ama, o nosso último slide diz assim: quem ama, quem perdoa e vive Cristo é feliz. Sua vida é um milagre, é um impacto para todos e está preparado para a grande colheita. O grande convite de Jesus é: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo. Que Deus nos abençoe e nos faça compreender a sua palavra. Eu gostaria que a igreja ficasse agora em atitude de oração. Vamos ouvir um grupo cantando, em seguida vamos fazer o convite. A mensagem divina é esta: se alguém está de bem com Deus, continue de bem com Deus. Se alguém está não reconciliado com Deus, Deus está oferecendo a chance. E Jesus faz esse convite através desse versículo que está em Mateus capítulo 11, versos de 28 a 30. Vai acontecer milagre, hoje aqui vai acontecer milagre, hoje aqui, não importa a sua dor, o meu Deus é doutor, vai acontecer milagre, vai acontecer milagre.
pessoas que estão aqui à frente. Bem como todas aquelas, ó Deus, que não estão, mas com o seu coração